Fala pessoal, professor Neto Ferreira, dando prosseguimento aqui a conjuntos Instituto AOCP. Vamos para a primeira questão. Considere o conjunto A sendo o conjunto de todos os animais do planeta Terra. Conjunto B sendo o conjunto de todos os seres humanos. E X representando uma caneta. Sendo assim, é correto afirmar que... Aí faz uma série de informações aí. X pertence a A, X pertence a B, né? Umas afirmações. A gente tem que saber qual é a certa. Então vamos analisar. Primeiramente, uma pequena revisão aqui. Quando a gente fala em pertence e não pertence, por exemplo, a gente está falando de quê? De relações de pertinência. Relação de pertinência. E essa relação, esse tipo de relação se dá entre elementos e conjuntos, tá? E quando a gente fala em está contido ou não está contido, né? Que esses símbolos aí que eu estou desenhando, estamos falando de relação ou relações de inclusão. Relação de inclusão. E esse tipo de relação se dá entre subconjunto e conjunto ou entre conjuntos. Entre conjuntos. Beleza? Então a gente tem que ter isso na ponta da língua. Então quando a gente fala que tem um conjunto A, que são todos os animais do planeta Terra, então é como se tivesse o quê? O conjunto A aqui, ó, vamos desenhar o conjunto A, são todos os animais do planeta Terra. O conjunto A, que são os animais. Todos os animais. E o conjunto B, o conjunto de todos os seres humanos. O conjunto dos seres humanos está dentro do conjunto dos animais, né? Não? Então B é como se estivesse aqui dentro. B está aqui, ó, dentro de A. Os seres humanos está incluso. Os seres humanos está dentro de todos os animais. Tá? E as canetas, o X representa uma caneta. Então é como se tivesse uma caneta aqui. Ela está fora, que caneta não é um ser humano. Então X é como se fosse um elemento. X é como se fosse a canetinha aqui que eu estou desenhando, uma canetinha. Então é X. Isso é um elemento representando uma caneta. Está fora aí, não está dentro desse conjunto. Então qual seria a resposta? B está contido em A. Ó. Letra D de dado. Porque B está dentro de A, está incluso em A. Então, B pertence a A está falso. Por quê? Porque tanto B quanto A são conjuntos. Ó. Tanto B é um conjunto, ó, falou, ó, A é um conjunto e falou que B também era um conjunto. Então, entre conjuntos, ó, é relação de inclusão. A está contido em B. Aqui era falsa a letra C, porque na verdade é B que está contido em A, entendeu? Porque os seres humanos estão inclusos dentro do conjunto de todos os animais. E A e B está errado porque X realmente é uma caneta, seria a relação de pertinência. X pertence a alguma coisa, mas não pertence nem a todos os animais, o conjunto de todos os animais, nem pertence ao conjunto de seres humanos, porque uma caneta não é um animal nem um ser humano, tampouco um ser humano. Então, na verdade, o certo era X não pertence a A e também poderia dizer que X não pertence a B. Aí estaria correto. Essas duas simbologias aqui estariam corretas, mas se falou que pertence, aí está errado por causa disso. Beleza? Então a resposta é B está contida em A. O conjunto dos seres humanos está dentro do conjunto de todos os animais. Beleza? Então bota isso aí na mente para não errar essas besteirinhas. Em uma sala de aula de ensino médio, 44 alunos escreveram com a mão direita e 12 escrevem, né, com a mão esquerda. Sabendo que o número total de alunos é 50, o número de pessoas que escrevem apenas com a mão direita é... Então, mais uma questão clássica, com dois diagramas, né, que vamos desenhar aqui. Um diagrama vai representar a mão direita
e o outro a mão esquerda. O que é que a gente quer na questão? Ele está dizendo que 44 alunos escrevem com a mão direita e 12 escrevem com a mão esquerda. A gente não sabe quais escrevem com as duas mãos ao mesmo tempo, as duas mãos. Então aqui é X, ó, que tanto escreve com a direita como a esquerda. Então a gente faz aquela mesma lógica. Mão direita são quantos, gente? 44. Só que aqui é 44 menos X, porque esse X que está na interseção está sendo contado já, né? Porque mão direita é tudo isso que está em verde aqui que eu estou destacando. Então a gente não pode colocar 44 só, tem que ser 44 menos X. Da mesma maneira, 12 escreve com a mão esquerda. Aqui tem que ser 12 menos X. Porque mão esquerda é como se fosse todo esse diagrama de vermelho aqui que eu estou rachurando. Né? Então, a gente precisa achar X. Como é que a gente acha X? A gente faz 44 menos X mais 12 menos X. Né? Junta tudo. Isso tudo é igual a quanto? É o total de alunos, que é igual a 50, que foi dito no texto. Né? Vamos fazer agora. Menos X morre com mais X, que dá 0. 44 com 12 dá 56. Menos X igual a 50. Então, menos X fica 50. E esse 56 passa subtraindo. Menos 56. Então, 50 menos 56 dá menos 6. Multiplicando por menos 1, X igual a 6. Então, a resposta... O que tem escreve com as duas mãos é igual a 6, mas eu não quero o que escreve com as duas mãos, eu quero o que escreve apenas com a mão direita. Então, se a gente fosse montar os conjuntos, né? Vamos montar os conjuntos agora com os devidos valores, mão direita e mão esquerda. A gente achou o que escreve com as duas mãos ao mesmo tempo, que é 6. Apenas mão direita é 44 menos 6. Aqui não é 44 menos 6? Ou seja, aqui é 6, aqui é 44 menos 6, que é 38. E aqui seria 12 menos 6, que é menos x, né? Que x não é 6? Aqui é 6. Então, o que é que ele quer na questão? Que escreve apenas com a mão direita. Apenas com a mão direita é essa região aqui, ó, que eu estou colocando em vermelho. Apenas com a mão direita, que não tem influência da mão esquerda. Que seria 38, letra B, de bola. Outra maneira de fazer isso seria, como eu ensinei outras vezes, pelo excesso, né? Que a gente já explicou. Quando a gente quer achar a interseção, a gente pode fazer pelo excesso. Juntaria 44 da mão direita, mais os 12 da mão esquerda, que daria 56. A gente sabe que o total é 50. Então, consequentemente, a gente tem um excesso de quanto? De 6. Então, a gente saberia que a interseção é 6, ó, como a gente achou aqui. Mas só que essa questão não queria interseção, queria o apenas mão direita. Então, a gente teria que achar, além de ter achado a interseção. Beleza? Então, vamos seguir. Em um jantar foram servidas duas opções de carne, boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, das quais 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango? Então, vamos lá. Mais uma questão que são dois diagramazinhos, né? Quais são os diagramas? Carne de boi e carne de frango. Beleza. 40 comeram carne de boi e 20 comeram carne de frango. As duas carnes ao mesmo tempo, não sei. X. Então, nenhuma. 10 que está aqui fora. 10 não comeram nenhuma das carnes. Quantas comeram carne de boi? 40. Então, aqui, ó, 40 comeram carne de boi. Então, aqui é 40 menos X. 20 comeram carne de frango. Mais uma vez, 20 menos X. Aquele mesmo sisteminha, né? Então, a gente agora vai juntar tudo. 40 menos X, mais 20 menos X, mais o 10 que está fora. E isso tudo é igual a quanto? Total de pessoas que havia no jantar, que são 65. A gente vai e corta menos X mais X. 40 mais 20 mais 10 dá 70, né?
menos x é igual a 65. Menos x é igual a 65 menos 70. Menos x é igual a menos 5. Multiplica por menos 1, x fica igual a 5. Então, a gente achou a interseção. Só que nessa questão, vamos desenhar os conjuntos aqui. Ele não quer a interseção. A gente precisa da interseção para achar a informação que ele quer. Aqui é boi e aqui é frango. Estou desenhando novamente o diagrama. Então, aqui é quanto? 5 na interseção. Boi é o que aqui? 40 menos 5, que dá 35. Aqui é 40 menos x, 40 menos 5. E aqui no apenas frango, 20 menos x, 20 menos 5, 15. Então a gente tem todas as informações. O que é que ele quer na questão? Quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango? Então isso é o mesmo que o quê? Isso aqui, ó. Apenas carne de boi. Apenas, porque ele diz que comeu carne de boi. Beleza, seria todo o diagrama de carne de boi. Mas ele disse depois, mas não comeram carne de frango. Então não podia ter a influência desses 5 da interseção, porque esses 5 tanto comeu carne de boi como comeu carne de frango. Então a resposta seria 35, letra D, de dado. Então o conjunto precisa fazer os cálculos e depois, no final de tudo, interpretar a pergunta. Lembrando que essa questão também poderia fazer pelo excesso, né? Como eu sempre digo, excesso. Como seria pelo excesso? A gente somava tudo, né? 40 mais 20 mais 10, que daria 70, né? E saberia que qual foi o nosso excesso? 70 passou, né? Porque na verdade são 65. Então o excesso seria 5, que é a nossa interseção. Beleza? Depois de achar a interseção, a gente acharia as outras coisas que nós precisássemos. Vamos embora. O conjunto C é formado pelas letras da palavra Pernambuco e o conjunto D é formado pelas letras da palavra Paraíba. O conjunto formado pela união de C e D tem exatamente quantos elementos? Então veja, ele quer juntar os dois. Para a gente não se confundir, a gente pode até pintar aqui só para vocês verem. Veja, ele quer a união. Um exemplo, P. Olha, P só tem uma vez aqui e tem uma vez aqui, beleza, um elemento. Aí tem a letra A, ó. Não pode contar duas vezes, ó. Certo, A. Depois tem a letra E. Estou destacando só para vocês verem. Pernambuco, beleza, não tem no outro lado. Aí tem a letra B. 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 Tem a letra R, né? R. Beleza. Tem a letra M, né? Tem a letra O, né? E além disso tem a N, a U e a C, 3 letras diferentes, ó, né? Então se a gente fosse contar, quantos seriam? Seria amarela 1, 2. A gente escreve para não se complicar. A gente pode juntar os dois, porque a gente ia pegar assim, ó. Se você quisesse, você poderia desenhar assim, ó. Deixa eu fazer. Desenhar os dois conjuntos para você visualizar melhor. Os dois conjuntos. Conjunto C é a letra da palavra Pernambuco e o conjunto D as letras da palavra Paraíba. Quem você colocaria na interseção? P, que aparece nos dois, né? A, que aparece nos dois, né? Quem mais? R, que aparece nos dois, né? B, que aparece nos dois, né? Aí depois você ia para as que sobravam. Pernambuco. Aí ia ficar E aqui, né? Pernambuco. N, né? Não tem no outro, né? Não tem na Paraíba. M, né? U, C e O. E na Paraíba ia ficar quem? Paraíba. Ia ficar o I, né? E só, né? Paraíba. Pronto. Então, quantos elementos iam ter na união? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Então, 11 elementos. Seria a letra A. Então, é uma questão simples, mas que você pode se complicar se você não anotar direitinho, porque tem muita repetição de letra e você pode se confundir. União, lembra aqui, ó, união é o quê? Lembra o quê? Juntar. Então, junta todas as letras. Mas só que não pode repetir. Ah, Neto, o A está aparecendo 3 vezes. Conta como 3 elementos? Não, conta como se fosse um único elemento. Tá? Agora, se fosse interseção, só seria os que tem em comum, que seriam 4 elementos, que é P, A, R e B. Mas como foi união, junta tudo. Beleza? Então, tem que organizar direitinho para não se complicar. Para esse caso aqui, eu gosto de desenhar como eu fiz aí, os diagramas, tá? Beleza? Então, a resposta é a letra A. 11 elementos. Considere os conjuntos. O conjunto A, que tem Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e F. E o conjunto B, que tem Czinho, Fzinho e Gzinho. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então tem que se ligar na nomenclatura. Ó. Ele quer A ou B. Seja categórico na definição. Ou é o quê? Ou é união, gente. União. É o símbolozinho do U, é como se fosse um Uzinho, né? União. Então isso é o quê? É juntar. É para juntar. Então, se a gente juntar os dois conjuntos, quem que seria A união B? A gente vai juntar os dois conjuntos. Quem seria? Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Fzinho e Gzinho. Ô Neto, mas o A tem no conjunto A, beleza. O B no conjunto A. O C tem nos dois, mas não conta duas vezes. O D tem somente em um. O F tem nos dois, mas não conta duas vezes. E o G só tem no outro. Então a união seria Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Fzinho e Gzinho. Então a resposta seria a letra B de bola. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Fzinho e Gzinho. Então se liga na pergunta. Ou é união. Agora se fosse I, aí seria interseção. É o que tem em comum. Interseção seria C e F, que é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Ainda bem que não tem nas alternativas para confundir, né? Porque se tivesse muita gente, poderia confundir. Então, lembrando, se fosse I, lembra o que? Interseção, que é o que tem em comum. Mas não foi o caso dessa questão. Beleza? Então, vamos seguir. Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X? Então vamos lá com calma. Vamos desenhar mais uma vez dois diagramas, né? Beleza? Aí ele fala em produtos o quê? X e produto Y. Beleza. 160 optaram pelo produto X e 80 optaram pelo produto Y. A gente sabe quantos optaram pelos dois ao mesmo tempo? Não. Então eu vou chamar de A aqui, ó. Por que eu não vou chamar de X? Para não confundir com esse X aí que a gente colocou acima, né? Só para não confundir. X seria o quê? Produto X. 160. Então aqui é 160 menos A, que já foi contado na interseção. Produto Y é quanto? 80. Então, 80 menos A. Tem gente de fora? Não. Porque a questão falou que das 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos. Então, pelo menos por X, ou pelo menos por Y, ou pelos dois. Então, não tem gente fora. Então, nosso objetivo primeiro aí é achar A. Quem é A? 160 menos A, mais 80 menos A, é igual ao total, que é quanto? 200 pessoas. Menos A morre com A. 160 com 80 dá 240, menos A, igual a 200. Menos A é igual a 200. Menos 240, esse 240 passa negativo. Menos A é menos 40.
A multiplicando por menos 1 fica ambos positivos. Então A é igual a 40. Lembrando que você poderia fazer pelo excesso também. Somava 160 com 80, que dá 240. E como são 200 pessoas, é porque excedeu 40. Muito mais fácil e rápido. Mas eu gosto de fazer assim também para mostrar. Então fiquem à vontade. O excesso dá para fazer quando são 2 diagramas. Se forem 3, já não dá para fazer. Então por isso que eu estou dizendo. Tem que se acostumar a entender os duas maneiras. Aí agora vamos desenhar os nossos conjuntos. Como ficariam os nossos conjuntos? X e Y, né? A interseção é 40. Beleza? 160 menos A é 160 menos 40. Então aqui seria 120. E 80 menos A é 80 menos 40, que é 40. Qual foi a pergunta que ele fez? Ele quer saber a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X. Quem é apenas o produto X? É isso aqui, ó, 120, né? Apenas X, é que não tem influência de Y. Que porcentagem é essa? 120 representa quanto em relação ao todo, né? Vamos fazer, você pode fazer de cabeça ou por regra de 3. 200 no total, 200 vale o total, que é 100%. Pode fazer uma regra de 3. 120, que é o que eu quero, vale quanto? Os por cento? X. Aí você vai e faz uma regra de 3, multiplica cruzada assim, né? E vamos fazer o cálculo normal. 200 vezes x é igual a 120 vezes 100, que fica 120 e acrescentando 2 zeros. A gente corta 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Fica 120 dividido por 2. X é igual a 60%. Resposta essa que está na letra C de casa. Então, 60%. Então, uma questão legal que misturou conjuntos e porcentagem. Se ele quisesse a porcentagem de pessoas que optou apenas por Y, você ia achar 40, né? Mas como foi apenas, você ia fazer 200 está para 100%, 40 está para X. Como foi apenas X, usou 120. Você poderia achar qualquer coisa. Beleza? Para saber sobre a preferência entre dois determinados produtos, 300 pessoas foram entrevistadas. Sabendo que 2/3 do total de pessoas optou pelo produto A, 3/5 do total de pessoas optou pelo produto B e 90 pessoas optaram pelo produto A e B. Quantas pessoas não optaram por nenhum desses dois produtos? Então, a questão que você precisa achar primeiramente, veja. Produto A. Quantas pessoas optaram? 2/3 do total. Do da de é multiplicação. E quem é o teu total? 300. Então, quanto representa isso? Vamos fazer o cálculo. 2 vezes 300, 600. Você multiplica e repete o de baixo. 600 dividido por 3, 200. Então, você tem que achar quantos optaram por A. Ele deu um trabalho a mais a você nessa questão. Da mesma forma para o B. Ele disse quanto? 3/5 do total foram B. Então, 3/5 vezes o total, que é 300. 3 vezes 300 dá 900. Repete o 5. Quanto é 900 dividido por 5? 180. Beleza. Aí agora você consegue achar os diagramas. Vamos fazer os diagramas agora. A e B. A gente vai preencher quem primeiro? 90 optaram pelos dois produtos, A e B. Então 90 está aqui, ó. Beleza. Aí o conjunto A você sabe que é quanto? A gente já sabe que o A todinho é 200. Olha aqui, ó, 200. Já tem 90, então aqui fica 110. Por que, Neto? Porque é 200 menos 90, que dá 110. E aqui o B é quanto? 180. Só que já tem 90. Então aqui fica 90. Porque 90 mais 90 não dá 180. Eu pego 180 e tiro 90 que já está sendo contado na minha interseção. Resumindo, o que é que eu tenho? Dentro dos conjuntos, 110 mais 90 mais 90. Somando isso dá 0, 19, vai 1, 290. Só que ele quer saber quantos não optaram por nenhum, quantos estão de fora. O total não são 300 pessoas, e tu achasse aqui 290.
Então significa que quantos estão fora? 10, que é 300 menos 290. Então significa que 10 estão fora do nosso dois conjuntos aqui, 10, ó. Então a resposta seria a letra C de casa, porque 290 estão dentro dos diagramas. Se é 300 o total de pessoas entrevistadas, é porque 10 estão fora desse universo dos produtos A e B. Beleza? Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gostam de chocolate amargo é de... Então vamos com calma, uma questão mais detalhadinha. Vou desenhar mais uma vez dois diagramas. Por que, Neto? Porque está falando que chocolate ao leite, chocolate amargo. Vamos colocar assim, leite e amargo, né? Então vamos lá. São 160 pessoas. Ele diz, descobriu-se que 60 pessoas gostam de chocolate ao leite. 60%, né? Beleza. E 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Então esse 40% está aqui, ó. Porque quando ele fala chocolate amargo, é isso tudo, ó. Beleza. Só que ele está dizendo que esses 40% gosta de amargo, mas não gosta de ao leite. Ou seja, não pode contar essa região do centro aqui, que é a interseção. Ou seja, isso é apenas, ele está a mesma coisa que dizer apenas chocolate amargo. Gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite, é apenas chocolate amargo. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Então veja, 25% dos que gostam de chocolate ao leite, ó, chocolate ao leite são quantos? Vamos ver aqui, ó. Chocolate ao leite, ó, é essa região todinha. Quantos são? 60% chocolate ao leite. Ele está dizendo que desses, 25% dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gostam de chocolate amargo. Então, quanto é 25%? Você vai fazer 25% de 60%. 25% de 60% é um quarto de 60%. Isso aí dá 15%. Mas vamos dizer que você não saiba de cabeça. Como é que faz isso? Vou fazer o cálculo bem direitinho aqui. Fica 25% é 25 sobre 100, que é 25 por 100. De é vezes. E 60% é 60 por 100. Beleza. Corto dois zeros, um zero. Vou deixar para cortar o zero no final. Vou cortar um zero aqui e um zero aqui. Beleza. Quanto é 25 vezes 6? 25 vezes 6 dá 150. E 100 vezes 10 dá 1000. Corto um zero e corto um zero. Fica 15 sobre 100. 15 sobre 100 é 15 por 100, que é 15%. O que é que significa isso aí? Que 15% gosta tanto de chocolate ao leite como de chocolate amargo. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gostam de chocolate amargo. Então foi isso que a gente achou. Então como é que a gente vai completar agora esses 60%? Não era 60%? Significa que o restante aqui é 60 menos 15. Né? O apenas chocolate ao leite é 60 menos 15, porque 15 está sendo contado na interseção, né? Já. Isso aí dá 45%. Então aqui, ó, 45%. Porque esse diagrama todo de chocolate ao leite totaliza 60%. Aí veja o que ele pergunta. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gostam de chocolate amargo é de... Então veja, chocolate amargo, quem é chocolate amargo? É todo o diagrama que eu circulei de vermelho, que é 40%. Esse chocolate amargo é 40% mais 15%. Dá quanto isso? 55% gosta de chocolate amargo. 55% de quanto? Do total. O total de pessoas não é 160? Então você vai achar agora quantos gostam de chocolate amargo. Você vai fazer 55% de 160, né? Dá quanto isso? Como é que calcula isso? 55% é 55 por 100 sobre 100.
dia vezes 160. Você pode cortar aqui, ó. Se quiser, corta um zero com zero, né? Beleza? E faz 55 vezes 16. Quanto é 55 vezes 16? Vamos fazer aqui. 55 vezes 16. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30 com 3, 33. 1 vezes 5 e 1 vezes 5. Dá 880. 880 e repete 10 embaixo. Aí você vai cortar um zero em cima com zero embaixo e ficará 88 sua resposta. Letra D de dado. Uma questão mais trabalhosa, que você poderia errar se você colocasse 25% aqui no lugar da interseção. Mas na verdade não é 25%, é dos que gostam de chocolate. Quantos gostam de chocolate? 60%. Desses, ou seja, 25% desses 60%. 25% desses 60% equivale a 15%. Então, muita gente errou essa questão porque colocou 25%. Aí somou com 40%, aí deu 65%. Aí ficou se complicando na questão. 65% de 160, eu nem sei se ia ter resposta. Eu acho que não ia ter resposta. Aí o cara ia ficar doidinho. Enfim, então tem que prestar atenção nisso. Então a resposta seria a letra D de dado. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique.